uma coisa muito presente, né? Sempre teve presente, mas agora parece que está mais explícita essa questão da homossexualidade, né? E é claro que, falando do homossexualismo, aqui eu falo no sentido humano e até mesmo social e no sentido religioso. No sentido social, né, é claro que a gente deve todo respeito, né, e até o Papa Francisco, um detalhe que a mídia sempre distorce aquilo que o Papa Francisco falou, que é na questão da acolhida aos homossexuais, e não da aprovação, e não de dizer que, né, que a homossexualidade foi aprovada, o casamento homoafetivo foi aprovado pelo Papa, a ordenação de... Não, nunca aconteceu isso. A questão tem que saber diferenciar muito. O Papa Francisco, ele sempre buscou acolher. Por quê? Porque, de fato, existem inclusive documentos da igreja que falam da questão da formação dos padres no seminário, da formação dos seminaristas dentro do seminário, que fala de dois sentidos do homossexualismo, né? Do homossexualismo próprio, né? De fato da decisão homossexual, do homem que decide, ou a mulher que decide, né? Escolhe essa vida, né? E também a questão da tendência, né? Então são duas coisas diferentes, e que o catecismo inclusive fala dessa coisa, né? Da tendência e ao homossexualismo e do homossexualismo propriamente, né? E quando se fala de tendência, nós não podemos de modo algum discriminar, né? E realmente julgar e falar que está errado, inclusive, enfim, no sentido social, porque acaba aqui o respeito, né? Até mesmo porque a gente tem pessoas conhecidas, né, amigos, inclusive, que precisam, e até mesmo a gente vai conviver com isso, né? Nós como futuros padres, os padres, seminaristas, vocês como pessoas públicas aqui na cidade, sabem que a gente precisa, assim como na questão política, né? Você é diferente de mim, mas a gente só fazendo um adendo, eu tinha muito preconceito nessa parte, assim, porque é complicado pra gente, você viver religião e pensar em homossexualismo, falar, é uma situação complicada. Mas eu conversei com um rapaz que, posso dizer que é amigo, e até então eu não tinha certeza que ele era, e ele ali assumiu, né, e eu, por curiosidade, eu perguntei, falei, e em relação à igreja? Como que fica? Já meio, né? Opa, mas e a igreja? Sim. Que é uma pessoa frequentadora. Ele falou, é uma situação muito complicada, reze por mim. Tá ali, né? A pessoa está buscando, está batalhando, tem a tendência, se assume como, mas está ali na luta. Exatamente. É complicado. Inclusive a igreja recomenda às pessoas que têm a tendência, ou até mesmo, né, estão dentro desse contexto da homossexualidade, a igreja recomenda a castidade, né? Viver a castidade realmente, né? Viver um celibato ali, porque é algo realmente que precisa, né? E aí agora jogando também para o lado da questão religiosa, é claro, a igreja jamais, porque é algo que vai, como diz o catecismo da igreja católica, é contra a natureza humana, porque realmente, né, o homem e a mulher. E aí a questão da procriação. Exatamente, procriação. E aí, nesse sentido, na questão de ser padre, e que nós falávamos então da questão dentro do seminário, nós sabemos que o ser padre é o ser sacerdote. O ser sacerdote é ser a pessoa do próprio Cristo, na condição de exercer realmente a pessoa da paternidade até mesmo, né? E dentro do seminário nós temos as formação humana dentro do seminário, né? Então nesse tempo todo a gente só não faz filosofia e teologia, a gente também tem dentro do seminário as formações humana afetiva, né? A formação intelectual, a formação espiritual, nesses âmbitos, né? Nessas dimensões. E na questão humana afetiva nós temos então sempre essa formação e esse acompanhamento, né, para buscar um progresso de um amadurecimento, né, espiritual, um amadurecimento da emoção, né, do modo de se relacionar com as pessoas. E para ser padre, nós sabemos que o padre, já diz no nome, padre é pai, né? É ser a pessoa de Cristo. E nós sabemos muito bem que a questão da homossexualidade muitas vezes desfigura essa imagem paterna, né? Então, por isso que para ser pai, é claro que nós sabemos que o padre não é pai biológico, né, de uma criança, mas ele se torna o pai espiritual. E para chegar a esta maturidade emocional, essa maturidade, né, espiritual, para se tornar padre, é preciso realmente estar preparado, né, psicologicamente, preparado humanamente,
para exercer essa paternidade, porque o padre ele é pai não somente das criancinhas, né, mas ele é desde as criancinhas até os mais idosos. Eu sempre digo, né, que às vezes até mesmo os marmanjões barbados, que, né, as mulheres mais novas também, que vêm ao encontro do padre, e o padre precisa correr como um pai. Se torna pai até da mãe dele, né? Pai até da mãe, né? Então essa paternidade, mas essa paternidade pela pessoa do Cristo que ele representa, né? Que é a pessoa do Cristo, que é a imagem do próprio Deus. Que todos nós cristãos batizados temos essa missão de ser realmente a presença de Jesus na vida das pessoas. Mas o padre, né, na pessoa do ser sacerdote realmente, do se oferecer. E no outro sentido também, que o seminário exige para ser padre, e para ser padre precisa disso, uma doação total da pessoa à igreja. E nós sabemos que uma pessoa homossexual, ela não consegue se doar totalmente, né? Por quê? Porque a homossexualidade, ela tem a tendência então de que ela vai se relacionar com alguém, o desejo de se relacionar com alguém. E o padre, ele não casa, né, pelo motivo, existem 3 questões porque o padre não casa, que isso aqui está dentro dos documentos da igreja, que é a questão cristológica, eclesiológica e escatológica. Né, eu conheço uma. É porque as mulheres são muito bravas, né? Cadê? Também. Mas a gente encontra tantos outros mulheres bravas, viu? Ixi, o padre acho que tem mais mulher brava do que os que são casados. Mas, né, imagina as pessoas, senhorinhas lá das paróquias. Lá. Desculpa. Mas enfim, é só uma brincadeira. Você vai dar um corte, hein? Depois o Fábio fala que as senhoras... As senhorinhas são difíceis. São problemas na paróquia. Né? Enfim, mas nós sabemos então que nessa questão da doação total... Já não falava, possível, né? Falava das dimensões aqui, cristológica, eclesiológica e escatológica. Primeiro falando cristológica, porque Cristo não casou. Né? Então, como Cristo, o padre se doa totalmente, ele se torna sacerdote também. Não se torna sacerdote, mas ele faz parte do sacerdócio de Cristo. Isso é ser padre, é fazer parte do sacerdócio de Cristo. Eclesiológico, vou falar aqui primeiro escatológico. Né? O escatológico é por quê? O escatológico é os fins dos tempos. Né? Porque lá nos céus, né, todos nós, a fé católica afirma isso, que todos nós seremos como anjos, né, e todos irmãos. Então lá não terá mais o esposo, a esposa, né, a mãe, o pai. Não, todos nós seremos irmãos, né, em Cristo. Então, por isso essa questão eclesiológica. Mas o padre, ele é sacerdote eterno. Né, ele continua sendo sacerdote, fazendo parte do sacerdócio de Cristo. E a última dimensão é a dimensão eclesiológica, porque a igreja exige essa doação total, né? Então o padre, ele precisa se doar totalmente para a igreja. E a igreja, por exemplo, nós vamos trazer aqui a reflexão, né? Porque a pessoa, dentro da vocação, do contexto vocacional, um casado, ele assume a vocação de casado, e quando ele assume a vocação de casado, ele precisa doar a inteireza dele como homem para se tornar pai e esposo, né? E ele não vai conseguir ser pai e esposo de uma mulher só e de uma criança, das crianças dele, se ele tiver uma outra pessoa fora, né? Ele não vai conseguir ser esposo de uma pessoa, de uma mulher, o homem, se ele tiver uma outra mulher, porque aí ele vai estar ambíguo, né? Tem essa vivência aí. Então, na mesma questão é o padre. O padre, na vocação sacerdotal também, ele não consegue ser padre totalmente se ele tiver algo, afetivamente falando, que puxe ele, que prenda ele nessa relação. Porque ele não vai conseguir se entregar para a igreja, e ele não vai conseguir se entregar também para a mulher, que no caso, no sentido, né, se fosse para ter essa relação do padre casar, e até mesmo na questão homoafetiva do padre na homossexualidade, para também, de repente, se envolver e se prender afetivamente a um homem, né? Uhum. Então, é essa questão que complica muito, né, o homossexualismo do ser padre, porque o homossexual, de fato, não consegue ser padre na sua inteireza do ser homem, na completude da pessoa humana como homem realmente ali. Então, e nós sabemos, como se perguntava no começo, né, da presença de homossexuais no seminário, inclusive de pessoas de jovens com tendência. De fato, existe muito, assim, existe muito, né? E com isso a igreja vai acompanhando, né, como eu dizia, as formações que tem dentro do seminário. Dentro disso que você falou, por exemplo, você disse lá que a igreja aconselha o homem que tem a tendência a viver a castidade. A viver a castidade. Então, teoricamente, ele vivendo dentro da castidade, ele está de acordo com a igreja.
Sim, de acordo com a igreja. Pode comungar. Pode comungar, exatamente. Daí alguém pode perguntar, mas Fábio, se ele está de acordo com a igreja, por que ele não pode ir para o seminário e ser padre e viver a castidade? Aí entra naquela questão do ser pai, né? Do ser pai, né? Que e a totalidade do homem, porque já diz, né? Ele tem a tendência, e essa tendência dele inclina ele a ter uma escolha, né? De repente, né? Afetivamente falando. Então ele vai ter sempre essa ligação, essa relação. E é uma coisa que dificulta muito. Nós sabemos isso, inclusive os bispos, a igreja se preocupa muito com essa questão, porque nós vemos muitos problemas com padres deixando o ministério, né? Padres que um dia foram seminaristas, né, tiveram esse problema, e por isso que dentro do seminário se exige muito a transparência, o ser verdadeiro, a abertura total, a formação, né? Eu dizer que esse autoconhecimento, nós temos inclusive acompanhamento com psicólogo dentro do seminário, né? Então nós temos as terapias semanais inclusive dentro do seminário, e com isso tudo nós temos um autoconhecimento, né? A descoberta daquilo que a gente daquilo que a gente vai se tornando, né? Daquilo que a gente vai, ao longo da caminhada também, crescendo, ou até mesmo as coisas que a gente acaba regredindo para buscar novamente crescer. E dentro desse acompanhamento todo, né, de fato, lá nós, com esse conhecimento todo, então a pessoa realmente, a formação, ela recomenda, né? Ela diz, nós percebemos isso, e com essa abertura que você diz que tem essa dificuldade, quando o candidato a ser padre, o seminarista, ele fala a formação dessa dificuldade, ele vai iniciar então um processo de acompanhamento, se de fato ele consegue superar aquilo, se ele consegue realmente romper, se ele consegue perceber que aquilo realmente foi só um momento, ou uma tendência realmente, né, uma coisa que foi aquele período da passagem da adolescência, que muitas vezes causa realmente uma confusão na mente da pessoa humana, né, inclusive na questão da escolha do gênero, né? Uhum. E aí, com isso aí, a formação recomenda, né? Então você perceba, né? Vamos caminhando junto, vamos percebendo, você vai tendo as terapias, vai fazendo direção espiritual, e aí vai abrindo a consciência do candidato a ser padre, né? Vai abrindo a consciência do seminarista, se de fato ele for, e aí é preciso muito da generosidade, é preciso muito da sinceridade, né? De realmente perceber, de fato, isso não é para mim, porque eu não vou conseguir viver o ministério. E aí o candidato, o seminarista, chega à formação e diz, isso não é para mim, então eu peço o meu desligamento, porque realmente não é minha vocação ser padre. E quando a vocação, ela pode vir a ser, ela é uma vocação, então tudo isso é superado, até mesmo isso, de repente, né, pode ficar de lado e a pessoa perceber, não, de fato essa é a minha vocação, é para isso que eu sinto realmente o chamado aqui, então... e amadurece e percebe, não, isso aí foi só uma fase, foi só um momento, de fato, né? Assim como realmente existem as crises, não só do homossexual, mas do heterossexual também, né? Porque existem também as crises dentro do seminário, os afetos que muitas vezes nos chamam a atenção, as paixões que podem acontecer, não somente do seminarista, mas também do padre, né? Inclusive, que pode passar por isso, e está sujeito a passar, e não tem como negar, porque faz parte da natureza humana, assim como também a pessoa casada também, né, não foge desse risco. Então nós precisamos sempre estar buscando a maturidade para saber lidar com esse tipo de coisa, né?